Marcos, capítulo 12, verso de número 28. A Bíblia diz assim: um dos mestres da lei se aproximou e ouviu eles dizendo, e notando que Jesus tinha dado uma boa resposta, o mestre perguntou a Jesus: mestre, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é isto. Diga comigo, o mais importante. Olha a pergunta. O mestre chega para Jesus, um mestre da lei, e a gente sabe que naquela época os mestres da lei haviam, Gabriel, catalogado 613 mandamentos. Quantos? 613 mandamentos. Os estudiosos da lei pegaram do Gênesis a Deuteronômio, mas principalmente Levítico e Deuteronômio, e eles foram lendo e anotando o número de mandamentos que a lei tinha, e eles chegaram ao número. Qual é o número? Pronto, se essa for a pergunta de 1 milhão, você já tem a resposta, amém, irmãos? Amém? 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos eram divididos em dois grandes grupos: mandamentos negativos e mandamentos positivos. Ou seja, mandamentos negativos é o que não pode fazer, mandamentos positivos é o que devemos fazer. Olha só, 613 mandamentos, e desses mandamentos 365, quantos eu disse? 365. Isso significa o quê? Um por dia, boa. Um ano, né? Um por dia, boa. Então, Dudinha, 613 mandamentos, 365 era não. Então não se chateie com não. Se você fica chateadinho por causa do não, você está com problema em ser cristão. Porque Deus deixou pelo menos um não para cada dia da sua vida. Você acorda, já está escrito assim, ó, não. Amém? Porque hoje a gente vive numa época em que as pessoas, elas têm dificuldade de ouvir o não. E a lei tem 365 não. Bate aquela frase assim: o não eu já tenho. Entendeu? Você acorda, Senhor, obrigado por esse dia. O não eu já tenho, né, pai? 365 não, 248 sim. Essa era a ideia da lei. O mestre chega para Jesus e a pergunta dele, eu fiz isso para você entender, que a pergunta dele, quando ele fala assim: mestre, de todos os mandamentos, ou seja, dos 365 não, dos 248 sim, qual é o mais importante? Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus disse: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Aí vem a resposta agora: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo conectado é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Entendeu isso? 613 preceitos, e eles perguntam, Ricardinho, qual é o mais importante? Aí Jesus dá essa resposta. Amigos, em 16 de março de 2020, é o dia em que se cumpriu uma música que eu ouvia desde criança. Tinha uma vizinha, lá quando eu morava na Ceilândia, tinha uma vizinha que gostava, se eu não me engano, acho que era a música do Raul Seixas, se eu não me engano.
E era assim, a música falava assim: o dia em que a terra parou. Alguém já ouviu essa música? O dia que a terra parou? Alguém lembra disso? Era Raul Seixas mesmo, Elton. Vou orar por você no final. Quem mais que sabe aí? Só para eu... Ali, aqui também, vou orar também. Ricardinho também, no final nós vamos fazer um exorcismo. O dia em que a terra, 16 de março de 2020 foi esse dia. Foi o dia em que o mundo parou por causa da pandemia. A pandemia veio como um cumprimento. Eu não vou entrar nas discussões de mérito da pandemia, nada disso, se a China inventou e tal, nada disso. Só entendo o contexto. Naquele dia, realmente, a partir daquele dia, a terra parou. Tudo parou, em escala global. E pandemias têm essa característica. Pandemias não é algo localizado. Pandemia é algo que contamina e que se espalha em nível global. E que vai causando prejuízos e impactos onde ele chega. A pandemia veio e a luta era o que fazer. Usa máscara, não usa máscara. Passa álcool, não passa álcool. Faz vacina, não faz vacina. Não vou tomar vacina porque vira jacaré. O povo filmou, teve uns que filmou, virou jacaré, saiu andando na rua aí o jacaré. Não foi essa a discussão? Vou tomar, não vou tomar, negacionistas, não sei, aquela discussão. Foi uma loucura. Graças a Deus que nós estamos aqui. É ou não é, irmão? Eu perdi pessoas que eu amava, parentes inclusive, perdi irmãos queridos, provavelmente todos, ou pelo menos a maioria aqui também passaram por isso. O fato é que Deus cuidou de nós e nós estamos aqui. Vencemos, é uma página virada, mas eu quero dizer para você que há uma outra epidemia, uma outra pandemia que está solta. Há uma pandemia solta contaminando muita gente, em muitas escalas, nas famílias, no trabalho, no trânsito, na igreja. Há uma pandemia que está aí assolando muitas nações. Há uma pandemia que gera prejuízos incalculáveis, mortes, divórcios, divisões, adoecimento mental, adoecimento espiritual. Há uma pandemia diante dos nossos olhos e que muitas vezes parece que está passando de forma silenciosa. E essa pandemia se chama a falta de amor. Essa é a pandemia que nós devemos estar atentos. Silenciosa, que assola famílias, sociedades, igrejas, casamentos. É uma pandemia, porque ela não está em nível local, regional, nacional, continente, não, é global. E essa pandemia global foi pré-anunciada por Cristo. Haveria um dia em que um dos sinais da volta de Cristo seria o esfriamento de quê? Do ponto. Estamos vivendo essa pandemia. Durante muito tempo eles fizeram pesquisas, testaram um remédio, testaram outro, testaram uma vacina, e as vacinas foram chegando e melhorando, e chegamos ao ponto que está. Graças a Deus hoje, a situação parece estar mais ou menos organizada. Agora a gente está trabalhando com as consequências da pandemia, as consequências dos remédios, e aí vai uma outra discussão. Mas o fato é que o maior problema do mundo, todos os problemas, todas as situações, todas as tretas que você imaginar, tem raiz na pandemia que eu falei para você, chamada falta de amor.
Todos. Tem um texto na Bíblia, eu não sei se eu coloquei esse texto aqui, mas ele é, pronto, está aqui. Romanos 13:9. Deixa eu te dizer, eu não gosto, irmãos, de ficar falando coisa que, porque eu acho bonita. Não, eu gosto de pesquisar, de estudar, de orar, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu respeito você, eu respeito a sua inteligência. Então eu acabei de dizer para você que a falta de amor, Marquinho, é a raiz de todos os problemas que a gente vê na sociedade. Eu não disse de alguns, eu disse de todos. Guerras, mortes, divórcio, divisão, adoecimento, filhos doentes dentro de casa, mulheres e homens doentes dentro de casa, abusos sexuais, abusos emocionais, abusos espirituais, tudo isso está em uma raiz pandêmica chamada falta de amor. Muitas vezes nós estamos fazendo e trabalhando e estudando, eu vou ler o texto de Romanos. Nós estamos trabalhando e fazendo e construindo e executando e obtendo sucesso. E eu desejo que você tenha. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de motivar as pessoas em todas as áreas. Estude, trabalhe, corra atrás, cresça. Cresça nos seus dons, cresça na sua vida espiritual, cresça no seu negócio. Vai, meu irmão, avança. Até, a Bíblia diz no Salmo 115, se eu não me engano, os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos homens. É para a gente governar mesmo. E se tem alguém que tem que se destacar, irmão, somos nós. Se tem alguém que tem que ser bom no que faz, somos nós. Nós carregamos o tesouro do céu. Não é soberba. Não é soberba, mas é você ter convicção de quem você é. E eu gosto, irmão, da excelência. Não é a excelência pela excelência, não, porque isso é perfeccionismo, isso é doentio. Mas é essencial quando a igreja entende a excelência de Deus, porque a excelência é uma marca de Deus. Então, quando nós somos excelentes, nós estamos deixando a marca de Deus por onde passamos. Se você é um prestador de serviço, seja excelente. Faça o melhor. Surpreenda. Vá além. Se destaque. Se você é um mestre em uma área, estude, meu irmão. Se dedique àquilo. Não é doentio, como eu disse, mas é porque a excelência é marca de Deus. Então, a igreja, às vezes a gente está vendo, escuta isso, as pessoas estão se dedicando em tantas áreas e muitas vezes a igreja está se dedicando em muitas coisas. Só que nós temos que tomar cuidado, porque o pior sucesso que existe é você ter sucesso onde Deus não mandou você estar. O pior sucesso que existe é o sucesso em detrimento daquilo que Deus disse para eu fazer. Então escute, se a igreja cuida dos pobres, cuida das viúvas, se a igreja faz obra social, se a igreja é top, se a igreja está bonita, se a igreja tem a presença, se a igreja fez tudo isso, mas se nós não estamos amando como Deus mandou, tudo que a gente está fazendo não tem sentido. A obra, os dons, só são prestáveis se eles estiverem com a marca do amor. Se você pega 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, está falando de dons. Na igreja que na história teve mais dons. Que igreja é essa? Igreja de Coríntios. A igreja tinha dons assim, irmão, de sobra, saindo pela janela. Aí muitos, quando leem 1 Coríntios, chega no capítulo 12, termina, Paulo entra no capítulo 13 com um tema que parece que é desconexo. Ele fala, é onde o Renato Russo fez a música, né? Ainda que eu falasse, eu quase fiz, ainda, não pode, né, irmão? Hoje eu estou Renato Russo, Raul Seixas, hoje eu preciso de oração no final, né?
Aí ele canta lá: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, ainda que eu desse tudo que eu tenho pelos pobres, sem amor. Paulo estava dizendo o quê? Ô igreja, vocês podem ter todos os dons, mas a marca de uma igreja cristocêntrica não são os dons, é o amor com que ela vive. Porque vocês têm os dons. Ó, capítulo 11 fala, sabe de quê? Da ceia. Aí o capítulo 12 fala de dons, o capítulo 13 fala de amor e o capítulo 14 fecha dons. Sabe o que acontecia na ceia? Na igreja de Corinto, a igreja dos dons? Porque lá havia naquela época a cultura chamada festa do amor. O que era? Resumidamente, antes do culto eles faziam um momento de comunhão. Antes do culto. Eu quero implementar não a festa do amor, mas um café da manhã, pelo menos no dia da ceia. Até o dia que a gente conseguir fazer um café da manhã todo domingo. Amém? Amém. Cada um traz e a gente junta tudo, os pães, a manteiga e o café e come. O que acontecia na Mugley, na ceia? O povo chegava, tinha uns que tinham mais condições, outros que tinham menos condições. Os que tinham mais condições, eles já tinham um grupo no WhatsApp, e ele já marcava um horário para chegar na igreja, que era para todo mundo trazer para a mesa, juntava o pão dormido do pobre com o bolo do dia do rico e a gente comia tudo. Era essa a ideia. Só que não era isso que acontecia. A igreja dos dons, no dia da ceia, eles chegavam mais cedo, o horário era 10, eles chegavam 8h30. Aquele grupo comia tudo que eles tinham trazido. Quando o pobre chegava com o pãozinho dele, era isso aqui, só tinha o pão. Aí Paulo falou assim: é esse nível de espiritualidade que Deus busca? O evangelho não é um conjunto de doutrinas, o evangelho é vida. Você pode dizer isso comigo? O evangelho é vida. Deus começou tudo na família. Gênesis começa, Deus começou tudo na família. Ali começou o plano original, o plano ideal, na família. Só que aquela família se perdeu, saiu do plano original, e a cada momento que o homem foi caminhando sem Deus, a coisa piorou. Chegou uma hora que o homem estava tão longe, tão longe, tão longe, que Deus olhou e falou: sozinho ele não volta não. Não tem condições mais de o homem voltar. Então eu preciso agora usar o plano. O plano já está feito desde antes. Deus não foi pego de surpresa. Não foi pego. Então Deus falou: agora é hora de o plano entrar em ação. Deus vai chamar Jesus, vai enviar Jesus para que o homem que estava tão longe voltasse. Jesus vem, faz a sua obra na cruz, morre, ressuscita, vai aos céus. Atos, começa a igreja. Qual é o papel da igreja? Principal: restaurar as famílias ao plano original. A gente vem à igreja, não é para sair daqui na glória, na bênção, no aleluia, apenas. Isso é bom, eu gosto disso. Só que a gente vem para a igreja para voltar para casa e o culto de adoração continuar na semana. A gente vem para a igreja para Deus falar conosco, que muitas vezes a gente não quer ouvir, e a igreja bíblica vai ser assim, porque hoje tem a cultura do on demand. Você escolhe o que você quer ouvir, você escolhe o que você quer comer, você escolhe o que você quer assistir, você escolhe o que você quer comprar na Shein, na Amazon, não sei onde, tudo é on demand. Você clica lá, ponto, chegou. A igreja não pode ser assim. A igreja bíblica ainda é um dos únicos lugares que eu vou sair da minha casa para ir ouvir o que eu não gostaria de ouvir. Talvez você está ouvindo isso, se você pudesse, você já tinha clicado para mudar para um outro canal.
A gente vem para a igreja para que Deus fale conosco e para quando a gente sair dali daqui a pouco, você ir viver o evangelho na sua casa. O evangelho não é essas letras de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, isso aí não é o evangelho. No sentido que Deus disse que a palavra é viva. Essa palavra precisa sair da letra, precisa sair dessas páginas, irmão. Tem que sair daqui. A gente vem aqui, Deus criou a igreja para que a igreja ensine a gente como é que volta para o plano original. É por isso que essa é uma igreja família. Porque tudo começou, não foi na igreja, tudo começou onde? Na família. E qual é o papel da igreja? Restaurar a família, o plano original. Essa igreja só é saudável se as famílias forem saudáveis. A sociedade só muda se as famílias mudam. Esse é o ponto. Então o evangelho é para eu ouvir, voltar para casa e viver. Esse é o ponto. O homem afastou, foi, acabou fundo. Aí Deus falou, preciso resgatá-lo. Vai lá, Jesus, vamos cumprir o plano, está tudo dominado. Jesus vem, a igreja está aqui com esse papel. Então nós precisamos entender, e eu tenho conversado isso muito aqui com alguns, eu e a Leilane, às vezes a gente conversa sobre isso, que a igreja, templo, não pode substituir o ser igreja. Mais do que você participar, frequentar, Deus está te chamando para você ser a igreja. Mais do que você conhecer o que diz Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus está dizendo, viva isso onde você está. Viva lá na sua família. Se nós cumprirmos tudo que a gente se propuser a fazer, mas não fizer o mais importante, erramos. Vamos chegar lá no dia, Senhor, sou eu. Quem? O Wellington. Tu não lembra não? Comecei lá, Batista pertencer, Senhor. Eita glória. Conta mais. Expulsei demônio. Orei, fiz milagre, curamos, Senhor, alimentamos e tal. E ele, uau, eu não te conheço. Por quê? Por que ele não me conhece? Porque eu fiquei fazendo, sucesso onde Deus não mandou que eu fizesse. Aí eu vou voltar em Romanos 13. Eu disse que o maior problema de tudo se resume na pandemia da falta de amor. Romanos 13:9 diz assim: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nisto: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é diga o artigo definido. Apertou mais ainda. O amor é o cumprimento da lei. Ele está dizendo ali que se eu amo, como a Bíblia diz, não é do jeito que eu acho que amo, não. Eu não vou adulterar, porque eu não vou estragar o meu altar com Deus. Eu não vou matar o meu irmão, seja fisicamente, seja na palavra, matar no coração. Eu não vou fazer isso, porque eu não vou quebrar o meu altar com Deus. Wellington, você ama, então você me ama, Wellington? Sim. Você é um cristão? Sim, então me ame. Como, Senhor, que o Senhor quer que eu te ame? Ame o próximo como a você mesmo. Não adulterará? Olha o texto. E a gente acha que os 10 mandamentos é coisa da lei.
Ele está dizendo, se você ama, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, e tudo mais isso se cumpre em amar. Mas eu amo. Como você ama? As famílias estão adoecidas. Eu não vou dizer que toda causa de depressão, ansiedade, síndromes é por causa disso não. Então, olha o meu cuidado. Eu estudo um pouco isso. A minha esposa acabou de se formar em psicologia. E eu estudei um pouquinho com ela nesse período. Até disse que no dia da graduação eu quero pegar o canudo. Eu estou aqui. De tanto que eu estudei e gostei. Existem causas reativas, hormonais, pós-traumáticas, uma série de situações que geram ansiedades, depressão, síndrome, um monte de coisa. Mas eu posso te afirmar que muitos dos adoecimentos mentais que estão dentro da nossa casa é porque a gente não ama. A gente levanta a mão, oh Deus, eu te amo, eu te adoro, lindo, lindo, lindo é, e quando chega dentro de casa é indiferente. Como, irmãos, que a gente vai dizer que ama se a gente investe mais em carro do que na nossa esposa? Como que a gente diz que ama se a gente não percebe a dor do que chora? Dentro de casa é rude, é duro, é indiferente. Eu acabei de dizer, estude, trabalhe, avance, ganhe dinheiro, faça isso. Mas onde que está o dinheiro para você desfrutar com a sua família? Se você só vive estudando, se você só vive trabalhando, você só vive fazendo um novo curso, você só vive comprando, onde que está o dinheiro e o tempo para você ir bem ali em Caldas Novas com a sua família? Não tem. Porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ganhar mais, você tem que... Olha, tem um texto, um dia se Deus permitir eu quero pregar sobre isso, que eu tremo. Ruth capítulo 1. Elimeleque está em Belém. Belém é casa do pão. Acabou o pão na casa do pão. Elimeleque é o homem da casa. E Elimeleque diz assim, Judá, Belém está sem comida. Vou fazer o seguinte, ele toma uma decisão. Ele não ora, ele não pede direção a Deus. Ele simplesmente fala, vou para Moabe. Vou para Moabe porque lá nós vamos comer, lá eu vou trabalhar, lá eu vou conquistar. E ele vai para Moabe. Resumindo, sabe o que aconteceu em Moabe? Elimeleque e seus 2 filhos morreram, enquanto ele estava atrás de pão para os filhos. E é isso que muitas vezes a gente está fazendo com a nossa família. Estamos matando a nossa família e os nossos filhos, enquanto a gente está comprando pão para a família. Não é esse amor, irmãos, que Deus nos chamou. Não é esse amor. Você ama? Cuida da sua família. Cuida dos seus filhos. Veja a necessidade deles, invista, priorize. Volta para sua casa, senta à mesa e investe tempo com a sua família. Eu falo todo dia lá em casa isso, e quem me conhece já me ouviu falando 1000 vezes e vai continuar ouvindo falar. Você quer saber qual é o momento que eu me sinto mais satisfeito da minha vida? Não existe outro momento em que eu me sinta mais satisfeito na minha vida. É quando eu estou lá na sala, sentados eu, Teca e os 2 meninos, a gente assistindo alguma coisa, a gente conversando, ali. Esse é o momento mais extraordinário da minha vida. E agora, Deus ele vai além do que pedimos ou pensamos. Agora ficou ainda, irmão, que agora a gente ganhou um cachorro. Pense, irmão, aí acabou, irmão. Agora sim, eu não tenho nem o que pedir mais. Meu cartãozinho dos pedidos de 2024 eu já rasguei. A minha esposa do meu lado, os meus meninos ali, agora um cachorrinho, ó. Gente, isso aí. Então, se você ama, é esse evangelho, irmãos, que eu quero que você viva. Se não for isso, a gente está perdendo tempo. Se não for isso, a gente... E entenda que não sou eu que estou dizendo. Eu só sou um microfone.
Senhor, quais dos 613 é o mais importante? Ame a Deus, ame seu irmão. Pronto, pode ir. Quem é o próximo da fila? Só isso. Esse é o mais importante. O mais importante. Se a gente errar nisso, errou em tudo. Aí a gente é místico, não, porque Deus, eu te adoro, eu te busco, eu te não sei o que, e Deus está falando, meu filho, pelo amor de Deus, você acabou de gritar com a sua esposa, você acabou de gritar com o seu marido, você acabou de tratar mal os seus filhos, tem uma semana que vocês não se falam, você está levantando a mão aqui. Que evangelho é esse, irmãos? Não é o evangelho de Cristo. Pode ser o evangelho do A, do B, do C. O de Cristo não é. Então nessa manhã, o chamado para mim e para você, para corrigir essa pandemia, esse adoecimento, sabe de que nossos filhos estão precisando? Presença. Presença. Quer dar um presente? Dá, mas não substitua. Porque o tempo atual, a gente está trabalhando para dar aos nossos filhos o que nós não tivemos. Parece ser uma boa ideia, só que a gente está perdendo os nossos filhos. Estamos adoecendo os nossos filhos, não estamos construindo o caráter dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente não ama. O maior exemplo de evangelismo que eu e você podemos dar para os nossos filhos, para as pessoas com quem nos relacionamos, sabe qual é? Ame. Quer evangelizar seu filho? Ame sua esposa. Quer evangelizar seu filho? Ame seu marido. Quer evangelizar? Ame. Coloque o amor em prática, o amor de cuidado, o amor de carinho, o amor de perdão, o amor de conversa. Coloque em prática isso, porque sem isso, nós não estamos fazendo o mais importante. Aí a gente está orando, profetizando 2024 e a gente está quebrando um princípio. Eu não sei com quem que eu estava conversando ali na porta da igreja, acho que foi no dia do batismo, sobre isso, acho que foi com a Lia. Ora por mim, ora por mim. Oro, claro, oro. Me conta um pouco aí. Quebra princípio e pede oração, não tem cabimento. Então hoje, essa é a palavra para mim e para você. A pandemia está aí. Dentro da nossa casa, na nossa mesa, na nossa cama, na igreja, se a gente não tomar cuidado. Só que o remédio também está aqui. A outra pandemia foi um trabalhão para arrumar o remédio. Aqui está aqui. Depende do que nós vamos fazer daqui, quando sair daquela porta ali, ó. Irmãos, se nós vivermos isso, pense, a gente não faz as coisas por mérito, para esperar algo, mas é fato, biblicamente falando, que a obediência atrai sim bênçãos. A obediência atrai sim bênção. Eu não obedeço já dizendo, obedeci, me dá aí. Não. Mas quando eu obedeço, quando eu cumpro os princípios, isso atrai. Aí eu vou caminhando para terminar. Minha Bíblia é linda, até para mim eu peguei uma. Bonita, né, irmãos? Linda, adorei. Escuta. 1189 capítulos. A gente está atrás da revelação. Eu quero, pastor, aquela palavra revelada do céu. Eu também gosto, irmão, da palavra revelada. Eu gosto do manto, eu gosto, meu irmão, eu gosto. Eu tô doido para fazer a vigília, só que esse ano não vai dar, porque a gente tem muita coisa. A gente tem que dar o passo onde a perna alcança. E eu não estou mais na idade de ficar fazendo coisas sem pensar. Já passei dessa fase. 1189 capítulos. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, tá um monte de coisa aqui. Aí Deus fala assim, pega aí a Bíblia. Pegou. Pega aí você, se você tiver com a Bíblia, pega aí, por favor. Pega aí, por favor.
E se não tiver, pega celular ou fica só assim mesmo, do jeito que você está. Tudo, diga assim, tudo isso aqui se resume em um único mandamento. Qual é o mandamento? Entendeu isso? Aí Jesus falou, isso é a base de tudo. Então não adianta eu ficar como um bom filho de mineiro, a gente fala isso, comendo pelas beiras. E o importante eu não faço. O que deve ser feito eu não faço. Fecho. Amar a Deus acima de todas as coisas é você ter um respeito tão grande por Deus, que você vai pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de fazer algo que vai contrariar o seu coração. E se você fizer, tem um caminho para isso, se chama arrependimento. Eu acabei de dizer para você, eu fujo do pecado, não é só porque eu não quero ser um mau testemunho para você. Eu fujo do pecado não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho uma esposa, eu fujo do adultério não é só porque eu não quero magoar o coração da Teca, é porque eu não quero destruir o meu altar de relacionamento com Deus. É isso que me leva a fugir do pecado diariamente. E eu não sou e não aceito, e vou descer aqui para falar isso. Eu não aceito que me coloquem em nenhum pedestal, porque eu não sou mais santo do que você. Isso que eu estou falando para você é o normal que um cristão deveria fazer. Só que a gente está vivendo tão longe do mínimo bíblico, que o mínimo parece evidência. E não é, irmãos, não é. A Bíblia diz que os mandamentos não são pesados. Sabe por que os mandamentos parecem pesados de obediência? Porque o nosso coração não está convertido. No dia que o nosso coração for convertido, você vai ver, uai, não é difícil não. Eu quero que você me diga nos 66 livros da Bíblia, me presta aqui por favor, Lia. Me mostre onde é que está escrito na Bíblia, né? Onde, meu amigo, está escrito nos 66 livros da Bíblia que é difícil obedecer mandamento? Me diga. Só que quantas vezes você já ouviu isso em cima de púlpito? É difícil, irmão. Eita, é mistério. Ai, Jesus. Eu já cometi essa imaturidade. E vai o terceiro, perdão. Já foi 3, né, irmão? Até a gente ficar até 12:30 aqui, é o muro das lamentações. Entendeu isso? Espera aí que eu vou achar um texto aqui que eu vou terminar com ele. Quer viver o que está na Bíblia? Vai para casa e faça uma reflexão. Dezembro é um bom momento para fazer reflexão. Não tem palavra profética melhor do que essa. Não tem palavra de bênção melhor do que essa. Sabe por quê? Porque tudo isso que você fizer fugindo disso, você está fazendo perfumaria. Você está fazendo coisa que não tem impacto. Deixa eu ler um texto aqui, aí eu termino. Vou ver se eu anotei esse texto. O que é que eu disse? Que não é difícil. Não é. É a Bíblia que diz. Se a Bíblia diz que não é, irmão, eu não vou dizer que é. Tem um texto, 1 João, eu não anotei aqui, mas eu vou achar. Rapidinho. Tenha essa paciência comigo. Rapidinho. Ô Senhor, revela esse negócio, pelo amor de Deus. Pronto, achei. Está aqui, ó. 1 João, capítulo 5, verso 1 a 3. Eu não estou aqui falando para você correr da minha cabeça não, irmãos. Eu não sou louco de fazer isso. 1 João, capítulo 5, verso 1 a 3. E eu vou terminar aqui lendo isso. E a gente vai para a ceia. Escuta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele é gerado. Agora escuta. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus.
Se você ama Deus e não obedece os mandamentos, você é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. Ô pastor, você está duro. Não, só estou dizendo que está na Bíblia. Pode ler. João disse, você é mentiroso. Está aí, ó. Sabemos que amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos. Está ali? Oh, glória, aleluia, Senhor. Obrigado por esse data show. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e... Qual é o principal mandamento? Qual é o 01? Me ajuda, igreja, por favor. Tá bom, passa. Porque nisto consiste o amor a Deus. Eu amo a Deus, mas é todo dia na desobediência. Você não ama a Deus. Você pode ser simpatizante, mas amar a Deus você não ama. Nisto consiste amar a Deus. Obedecer a seus mandamentos. O que está escrito aqui? Eu vou dizer que é pesado? Se eu disser, eu estou mentindo. Entendeu, irmãos? É difícil para um coração não convertido. Vocês me conhecem, muitos aqui me conhecem de dentro da minha casa, e eu amo isso, sabia? Essa semana foi aniversário da Duda, e foi algumas amiguinhas aqui e tal, amiga dela da escola também, foi lá para casa. E teve uma hora que eu estava ali, e eu falei, poxa, é tão bom quando eu posso receber os irmãos da igreja dentro da minha casa. Porque aqui em cima, irmão, é fácil eu ser um personagem para você, você entendeu? É fácil eu estudar um personagem aqui e me apresentar. Agora dentro da minha casa não tem como não. Eu amo isso. Então tem pessoas aqui que é de dentro da minha casa. A gente sai junto, a gente come junto, a gente viaja junto, a gente, sabe, vê minhas tretas com a Teca junto. Tá aqui, ó, minha filha e o outro príncipe do Egito tá ali. Tá ali atrás. Quem é que tá do seu lado? Ah, é a Teca, né? Nossa, eu não tô enxergando nada, velho. Eu achei que era a Vitória, a namorada do Gustavo. É porque eu não... Eita, poxa. Meu Deus. Vou terminar. Já falei 3 vezes, meu Deus. Perdão, igreja, eu vou parar com isso. Vai passeio agora, né? Tá aqui meu filho, minha filha. Entenda uma coisa, por que eu vou dizer essa frase aqui? Não é para me autoafirmar. Quem me conhece sabe que eu não preciso disso. Mas eu quero que você entenda que eu não estou aqui dizendo para você algo que eu não vivo. Entendeu? A Bíblia diz que eu tenho que dar a minha vida pela minha esposa. Amá-la como Cristo amou a igreja. Amá-la no nível de amor mais sacrificial que se tem notícia. Deus amou o mundo de uma maneira tal que doou seu filho. E Deus fala assim, Wellington, você ama a Teca? Amo. Então você vai ter que amar igual Cristo amou a igreja. Sabe o que é isso? É amor sacrificial. É abrir mão de muitas coisas que são relevantes para mim em prol da minha esposa. É isso. É só isso, irmãos. É só isso. Mulher, você ama seu marido? Respeite ele. Filhos, vocês amam seus pais? Honrem eles. Qual filho aqui que quer morrer bem rapidinho? Rápido assim, pá! Qual é que quer? Dá um glória a Deus aí. O que quer morrer agora? Nós vamos orar. O segredo para morrer cedo é desonrar pai e mãe. Quer morrer rápido? Quer ver sua vida desandar? Porque a Bíblia diz, honre seu pai, sua mãe. Para que seus dias sejam longos e tudo que você fizer prospere. Tudo se resume nisto. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame seu próximo como a si mesmo. Se coloque de pé.